Era uma noite quente de verão em Tóquio e Hiroshi, um jovem jornalista, acabou de sair do trabalho. Ele estava cansado, mas sentia que precisava capturar uma boa história para seu próximo artigo. Sempre gostou de lendas urbanas, especialmente as japonesas, que carregavam um mistério sombrio e, muitas vezes, uma sensação de terror iminente. Seu destino naquela noite seria um bairro antigo, onde boatos sobre aparições e seres sobrenaturais circulavam entre os moradores mais velhos. Ao se aproximar do local, Hiroshi notou uma rua estreita, pouco iluminada, onde o asfalto parecia desgastado e os edifícios envelhecidos pareciam ter histórias para contar. Lá, ele ouviu pela primeira vez sobre a Tek-Tek, uma lenda que ele conhecia apenas de ouvir falar. Diziam que ela era a alma de uma mulher que, após ser cortada ao meio em um acidente de trem, vagava pela cidade, movendo-se sobre seus cotovelos, fazendo um som peculiar com os pés, como se estivesse se arrastando. A lenda, que parecia ser apenas mais uma história contada por curiosidade, começou a ganhar um tom mais grave quando Hiroshi conversou com uma senhora idosa que morava naquela rua. Ela falou com uma voz baixa e tremulante. Não ande por aí depois das 10 da noite. Ela aparece, e o que ela quer, ninguém sabe. Só sei que nunca é bom ver seus olhos. Hiroshi riu, achando que era mais uma história para assustar turistas ou jovens. Porém, algo dentro dele o fez questionar. Ele decidiu então caminhar mais um pouco na direção onde a senhora indicou, decidido a encontrar mais pistas sobre a tal Tek-Tek. Ao andar pelas ruas sombrias, a sensação de desconforto se intensificou. Ele ouvia sons estranhos, como o arrastar de algo pesado, mas não conseguia identificar a origem. A noite estava silenciosa, exceto pelo som de seus próprios passos ecoando pelas vielas vazias. Então, ao virar uma esquina, ele viu uma figura no final da rua, parada sob a luz tênue de um poste. Era uma mulher, vestida de forma estranha, com o rosto pálido e os olhos vazios, como se não houvesse vida ali. O que mais o perturbou foi a forma como ela se movia. Não caminhava, mas arrastava-se, como se fosse uma sombra que tomava forma. O som era inconfundível. Teke, teke. Hiroshi sentiu um calafrio percorrê-lo. Sua curiosidade e o desejo de obter a história o impulsionaram a se aproximar, mas a sensação de perigo era palpável. Ele chamou pela mulher, mas não houve resposta. Ela continuou se arrastando em sua direção. Foi então que ele percebeu o detalhe mais horrível. A mulher não tinha pernas. Num impulso de pânico, Hiroshi tentou correr, mas seus pés pareciam pesados demais, como se o próprio ar tivesse se tornado denso. O som teki estava mais próximo agora, mais urgente. Ele virou a esquina rapidamente, mas a figura não desapareceu. Ela continuava a persegui-lo, como se estivesse zombando de sua tentativa de fuga. Finalmente, Hiroshi chegou a uma praça onde a luz das lâmpadas era mais forte. Ele olhou para trás e não viu mais a mulher, mas o medo não desapareceu. Ao sair dali, ele se deparou com um jovem casal, e antes que pudesse contar o que acabou de ver, a mulher do casal olhou para ele com um sorriso triste. Você a viu, não foi? A Tek-Tek. Ela é mais real do que você imagina. Hiroshi, agora completamente apavorado, perguntou o que deveria fazer para se proteger. O homem disse apenas: nunca olhe nos olhos dela e nunca fale com ela. Se você ouvi-la, é porque ela já sabe que você está lá. E se ela te alcançar, o que acontece depois? Ninguém sobrevive para contar. Hiroshi, ainda em choque, não pensou duas vezes e correu para o metrô, com a sensação de que algo o observava, mesmo nas sombras. Algumas semanas se passaram desde o encontro de Hiroshi com a Tek-Tek, e o pesadelo que ele havia vivido parecia ter ficado para trás, ou pelo menos ele tentava convencer a si mesmo de que era assim. O jornalista voltou à sua rotina de trabalho, mas uma sensação estranha de inquietação o acompanhava.
Ele tentava se concentrar em outros artigos, mas as lembranças daquela noite de pavor se infiltravam em seus pensamentos. Uma noite, enquanto revisava algumas anotações antigas para um novo projeto, Hiroshi recebeu uma mensagem em seu celular. Era de um número desconhecido. Você não está livre dela. Não há como escapar. Eu te vi. A mensagem foi acompanhada de uma foto. Hiroshi reconheceu o local imediatamente. A rua onde ele havia visto a Tec-Tec. Seu coração disparou. Ele olhou em volta, como se temesse que a própria sombra pudesse espreitá-lo. Mas havia algo mais perturbador. A imagem mostrava uma figura, encoberta pela escuridão, parada exatamente no ponto onde a mulher sem pernas havia se arrastado na noite em que ele a encontrou. Ele tentou ligar para o número, mas a ligação caía automaticamente. Depois de algum tempo, o telefone tocou de novo, mas quando atendeu, ninguém falou do outro lado. Apenas uma respiração pesada. Hiroshi, agora completamente tomado pelo pavor, sentiu um arrepio na espinha. Ele sabia que aquilo não era uma coincidência. A essa altura, Hiroshi não conseguia mais ignorar o que estava acontecendo. Ele precisava entender o que havia realmente ocorrido naquela noite. Desesperado, foi até a rua novamente, em busca de respostas. Mas o medo o acompanhava como uma sombra, o fazendo questionar se ele realmente deveria voltar ali. A rua estava deserta. O único som vindo dos faróis de carros distantes, mas a sensação de que estava sendo observado era tão intensa que ele quase podia ouvir o tequé. Tequé no fundo da sua mente. À medida que caminhava, a rua parecia mais sombria, mais densa. O vento soprou forte, fazendo as árvores balançarem de maneira inquietante. Quando ele virou a mesma esquina de semanas antes, algo incomum aconteceu. Uma sensação de vertigem o tomou, e por um instante ele sentiu como se o tempo tivesse congelado. Seus pés ficaram pesados, e ao olhar para o fim da rua, ele viu, mais uma vez, a figura. Era a Tec-Tec, mas desta vez, algo estava diferente. Ela não estava mais apenas arrastando-se, mas olhava para ele com uma expressão que ele jamais poderia esquecer. Seus olhos, que antes estavam vazios, agora estavam completamente vermelhos, brilhando com uma intensidade sobrenatural. O som do arrastar de seu corpo foi ficando mais alto, mais próximo. Tec, tec, tec. Hiroshi tentou se mover, mas o medo o paralisava. Ele sabia que não tinha mais tempo. Foi quando uma voz sussurrou atrás dele. Não olhe nos olhos dela. Se olhar, você se tornará parte dela. Era a velha senhora, aquela que ele havia encontrado semanas atrás. Ela apareceu repentinamente, com a mesma expressão ansiosa e preocupada. Ela o pegou pelo braço com força, o arrastando para uma viela escura. Você tem que ir embora, agora. Ela já sabe que você está aqui. Você já está marcado. Hiroshi, completamente perdido, tentou perguntar o que a senhora queria dizer, mas ela o interrompeu. Você já a viu uma vez? Isso não é como as outras histórias, onde as pessoas podem se salvar. Ela se lembra de você e ela vai te seguir. O que quer que você faça, nunca volte para essa rua depois da meia-noite. Ela olhou nos olhos de Hiroshi com uma expressão grave e, antes que ele pudesse reagir, empurrou-o na direção oposta, para longe da figura que se aproximava. O som de tequê-tequê estava mais forte agora, e Hiroshi, paralisado pelo medo, só conseguiu correr. De volta ao seu apartamento, Hiroshi trancou as portas e as janelas, o suor frio escorrendo por sua testa. Ele sabia que nada mais seria como antes. Cada canto, cada sombra parecia esconder algo. Ele não podia mais escapar da ideia de que a Tec-Tec estava em sua vida agora, que o seguia de algum modo, esperando o momento certo para voltar. Nas semanas que se seguiram, Hiroshi tentou se afastar de tudo o que tinha a ver com a lenda, mas seus sonhos começaram a se tornar cada vez mais vívidos. Ele via a mulher sem pernas, arrastando-se por corredores escuros, chamando seu nome com uma voz distorcida. E sempre que ele acordava, havia algo novo. Uma marca vermelha em seu braço, um sussurro incompreensível no vento, uma sensação de que alguém estava em sua casa, mesmo quando não havia ninguém. Até que,
Em uma noite chuvosa, Hiroshi acordou com o som familiar. Tec, tec. Dessa vez, não havia como ignorar. Ela estava lá, bem atrás da porta. Hiroshi sentiu a pressão do medo apertar seu peito, como se o ar estivesse desaparecendo. O som do arrastar de algo pesado e metálico vindo de fora de seu quarto foi ficando mais nítido, mais próximo. Tec, tec, tec. Ele sabia o que era. Sabia que estava diante daquilo que ele jamais imaginaria se tornar real. Ele olhou para o relógio, que marcava 3 da manhã. A chuva batia forte nas janelas, mas os sons da tempestade eram abafados pela sensação de que algo estava prestes a acontecer. Com um esforço enorme, Hiroshi se levantou da cama, seu corpo tremendo. A cada passo que ele dava até a porta, o som parecia se intensificar, como se a criatura estivesse ali, esperando. Ele parou, incapaz de respirar. A porta estava levemente entreaberta, mas o som de tec-tec era agora tão alto, tão nítido, que parecia estar vindo de dentro da própria casa. O ar ao redor de Hiroshi estava pesado, denso, como se o próprio espaço estivesse distorcido. Ele sentia a presença dela, não mais do lado de fora, mas no seu ambiente, perto demais para ser ignorada. Com uma mão trêmula, ele tocou a maçaneta e, ao fazer isso, o som parou. Um silêncio profundo tomou conta do quarto. Mas então, algo estranho aconteceu. Ele sentiu uma pressão no ar, uma vibração na madeira da porta, como se algo estivesse tentando invadir a sala. Hiroshi! Uma voz rouca e distorcida sussurrou do outro lado. Era ela. Ele não tinha dúvidas. Era a Tec-Tec. Ela sabia seu nome agora. O medo o paralisou. Mas, por algum motivo, ele não conseguiu simplesmente fugir. Algo dentro dele, talvez a loucura, talvez o desespero, o fez agir. Ele gritou: "O que você quer de mim? Por que está me seguindo?" Não houve resposta. Mas o som do arrasto começou de novo, mais rápido agora, como se ela estivesse avançando para o outro lado da porta, arrastando-se de maneira frenética. A madeira da porta rangeu, e, de repente, um estalo surdo a fez abrir parcialmente. Hiroshi recuou instintivamente, mas foi tarde demais. A porta se abriu com violência, e diante dele estava a figura da Tec-Tec, mas de uma forma ainda mais aterradora do que ele poderia imaginar. Ela estava completamente em pé agora, sua parte inferior ausente, apenas o torso torto e deformado, com a pele pálida e marcada de cicatrizes. Seu rosto, antes vazio, estava distorcido em uma expressão de ódio e sofrimento, com os olhos ardendo como brasas vermelhas. Ela parecia ter ficado mais forte, mais real. O ar ao redor dela estava impregnado de uma presença de morte, algo indescritível. Hiroshi estava prestes a gritar, mas a Tec-Tec o interrompeu sussurrando: "Você me viu. Agora você é meu." Aquelas palavras penetraram em sua mente como uma lâmina. Ele tentou recuar, mas antes que pudesse se mover, a criatura se aproximou, os olhos fixos nele. Ela não parecia se mover como uma pessoa comum, mas flutuava, deslizando pelo ar, de maneira sobrenatural, como se não houvesse gravidade. Foi quando Hiroshi lembrou das palavras da velha senhora. Nunca olhe nos olhos dela. A única coisa que ele ainda podia fazer era fechar os olhos com força, torcer para que sua mente não cedesse à visão daquela coisa horrível. Mas o terror tomou conta dele de outra maneira. Uma sensação de frio percorreu seu corpo e, enquanto seus olhos permaneciam fechados, ele sentiu algo gelado tocar sua pele, como se a Tec-Tec estivesse ao seu redor, já tentando invadir sua mente. Ele tentava manter a calma, mas o pavor era tão grande que ele mal conseguia respirar. Seus músculos começaram a se contrair involuntariamente, e ele não conseguia mais controlar o pânico que o dominava. Foi então que, como uma última tentativa de defesa, Hiroshi gritou, uma súplica desesperada: "Eu não quero morrer! Por favor!" A figura da Tec-Tec se deteve por um momento. A criatura inclinou a cabeça, como se refletisse sobre o pedido.
O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrador do que qualquer grito ou som de arrasto. Então, ela falou novamente, sua voz gélida como o vento da morte. Você ainda não entende, Hiroshi. Não é você quem decide. Eu já escolhi você. O corpo de Hiroshi se enrijeceu de medo. Ele sentiu o gelo em seus ossos, e antes que pudesse reagir, sentiu uma pressão forte em sua cabeça, como se uma força invisível estivesse esmagando sua mente. Seus olhos se abriram involuntariamente, e ao olhar para a criatura, uma visão insuportável tomou conta de sua visão. Ele viu por um momento o que ela era de verdade. Um ser sem alma, sem forma, perdido entre a vida e a morte, cuja única missão era se alimentar do medo e da dor de quem encontrava. Naquele instante, Hiroshi compreendeu que a Tec-Tec não era apenas uma lenda. Ela era um ser que cruzava as fronteiras entre os mundos, um espectro que não se detinha diante de nada. E ele já estava marcado. Ela o havia escolhido. A última coisa que Hiroshi sentiu foi uma dor lancinante, como se estivesse sendo cortado ao meio, igual à história da mulher que vagava pela cidade. O som de tec-tec ecoava em sua mente até que, finalmente, tudo silenciou. A partir daquela noite, ninguém mais viu Hiroshi. Mas, se alguém passeasse pelas ruas antigas de Tóquio à noite, em algum momento poderia ouvir o som de tec-tec e sentir a presença de um novo espírito arrastando-se entre as sombras, aguardando sua próxima vítima. Era uma noite fria de outono, e o vento uivava entre as árvores de um bairro antigo nos arredores de Tóquio. Yumi, uma estudante universitária, tinha acabado de se mudar para um pequeno apartamento em um prédio antigo, cercado por vielas estreitas e ruínas de construções antigas. Seus pais haviam ficado preocupados com a localização, mas ela insistiu em morar ali para aproveitar a proximidade da faculdade. A vizinhança, embora pacata, tinha um clima estranho. O tipo de lugar onde as pessoas sussurram ao se encontrar na rua e evitam fazer perguntas sobre os moradores mais antigos. Yumi sempre notava a mulher de cabelos grisalhos que passava pela rua todos os dias, olhando fixamente para as janelas dos apartamentos, sem jamais falar com ninguém. Um dia, ela se aproximou da senhora, querendo perguntar sobre o bairro, mas a mulher a ignorou e seguiu seu caminho sem um olhar sequer. Em uma tarde chuvosa, Yumi decidiu visitar a biblioteca local para estudar. Ao sair do prédio, sentiu uma sensação de desconforto crescente, como se alguém a estivesse observando. Ela se virou, mas não havia ninguém à vista, apenas as sombras das árvores e as paredes mofadas dos edifícios. Ao caminhar pelas vielas, seus passos ecoavam de maneira estranha. O som parecia amplificado, e isso a deixava ainda mais ansiosa. Ao chegar perto de uma pequena praça, viu uma figura encapuzada se movendo rapidamente entre as árvores. A figura desapareceu antes que ela pudesse ver seu rosto, mas algo em sua postura a fez sentir um arrepio na espinha. Naquela noite, Yumi teve dificuldades para dormir. O vento fazia os vidros das janelas tremerem e, em meio ao som de chuva, ela começou a ouvir algo mais. Sussurros. Eram baixos, quase imperceptíveis, mas ela sabia que não estava imaginando. A sensação de estar sendo observada voltou. Algo ou alguém estava em sua casa. Desesperada, ela procurou o número de emergência na internet e ligou, mas a voz que atendeu estava distante e calma demais. Você está perto do Beixo Yurei, não é? Zrenia perguntou à mulher na linha. Yumi, surpresa, respondeu que não sabia o que era isso. A voz continuou. Evite a Rua das Sombras depois da meia-noite. Se você sentir os olhos sobre você, não olhe para trás. A linha caiu. Yumi, tremendo, não entendeu o que aconteceu. Mas antes que pudesse processar, uma estranha sensação de frio tomou conta do ambiente. Ela olhou pela janela e lá, na escuridão, viu uma figura que se movia rapidamente pela rua, com o capô levantado sobre a cabeça, como a figura que tinha visto no dia anterior. No outro dia, Yumi, temerosa, decidiu investigar mais sobre o bairro. Encontrou relatos antigos sobre uma lenda que circulava ali,
algo chamado de Kuchisake-onna, a mulher de boca rasgada que aterrorizava aqueles que passavam pelas vielas solitárias. Diziam que, durante a noite, ela surgia com uma faca na mão, perguntando: "Eu sou bonita?" Se a vítima respondesse que sim, ela a mutilava. Se dissesse que não, ela cortava seu rosto, deixando-o igual ao dela. O mais perturbador era o fato de que ninguém sabia de onde ela viera. Algumas pessoas diziam que ela era uma velha, como a senhora que Yumi tinha visto, que vivia ali há décadas, mas ninguém se atrevia a perguntar. A mulher parecia não envelhecer e nunca falava sobre seu passado. Na noite seguinte, Yumi não conseguiu dormir. Sentiu como se a presença de alguém estivesse na sua sala. Levantou-se e, ao olhar pelo corredor, percebeu que a porta da cozinha estava aberta. Foi quando a viu. A mulher com o capô, parada no final do corredor, a observando com os olhos grandes e vazios. "Você acha que sou bonita?" Zrenia, a voz sibilava. Yumi congelou sem saber o que fazer. Ela não podia mentir, mas sabia que qualquer resposta poderia ser fatal. De repente, um barulho alto vindo do andar de cima a fez virar a cabeça, e quando olhou de volta, a figura desapareceu. No dia seguinte, Yumi deixou o prédio sem olhar para trás. A cidade parecia a mesma, mas ela sabia que aquele bairro guardava segredos que ninguém deveria tentar descobrir. Meses se passaram e Yumi tentou seguir com sua vida. Ela se mudou para outro apartamento, em uma área mais tranquila, distante das vielas sombrias de Beisho e Urei. Contudo, algo a assombrava. A lembrança daquela noite, os olhos vazios da mulher sob o capô, a pergunta que ecoava em sua mente: "Você acha que sou bonita?" Cada vez que ela passava perto de espelhos, sentia um calafrio, como se algo estivesse esperando atrás de sua imagem refletida. Certa noite, ao voltar para casa após uma aula, Yumi recebeu uma mensagem inesperada em seu celular. Era uma foto, uma imagem escura de uma rua que ela reconheceu imediatamente. Era a Rua das Sombras de Beisho Yurei. A foto estava sem data, mas o que a deixou gelada foi o texto que acompanhava: "Eu vejo você." Ela não sabia como isso foi enviado. Seu número estava registrado apenas em seus contatos mais próximos. Um arrepio percorreu sua espinha. E, sem pensar duas vezes, ela apagou a mensagem e bloqueou o número. Contudo, a sensação de que algo estava prestes a acontecer não a deixava em paz. Ela passou as semanas seguintes tentando ignorar as inquietantes lembranças, mas, inexplicavelmente, a Rua das Sombras ainda parecia se infiltrar em seus pensamentos. Naquele fim de semana, uma amiga convidou Yumi para uma viagem de um dia até uma cidade próxima, tentando distraí-la e ajudar a afastar as lembranças daquele pesadelo. No entanto, quando o trem passou por uma área rural, Yumi olhou pela janela e, sem querer, viu algo que fez seu sangue gelar. A mulher encapuzada estava lá, na beira da linha do trem, olhando fixamente para ela. Mas o que a fez quase desmaiar foi o que aconteceu a seguir. Quando Yumi virou a cabeça para olhar para sua amiga, e então olhou novamente para a janela, a mulher já não estava mais lá. Em vez disso, uma figura de rosto parcialmente deformado e com os olhos fundos, como um buraco escuro, estava agora observando-a. Era impossível. Como aquilo estava acontecendo? Ela estava a quilômetros de Beisho Yurei. Como poderia a mulher estar ali? De repente, o trem fez um forte barulho, desacelerando rapidamente até parar, sem explicação aparente. Todos os passageiros ficaram em silêncio, incomodados, mas ninguém se atreveu a perguntar sobre o ocorrido. Yumi olhou pela janela novamente, e a figura desapareceu. O trem seguiu seu caminho, mas a sensação de estar sendo vigiada persistia. Quando retornou a Tóquio, Yumi não conseguiu mais ignorar as sensações de desespero que a consumiam. Algo estava errado. Algo ou alguém ainda a observava. Ela decidiu, então, voltar àquele bairro, tentar descobrir a verdade. Sabia que não poderia simplesmente ignorar o que estava acontecendo. Algo em seu interior dizia que as respostas estavam ali. Na noite em que voltou a Beisho Yurei, a atmosfera parecia diferente. As ruas estavam mais silenciosas, mais desertas.
As luzes das casas estavam apagadas, e a única coisa que se ouvia era o som do vento arrastando folhas secas pelas calçadas. Yumi sentiu um aperto no peito, mas tomou coragem para continuar. Ela precisava saber. Ao caminhar pelas vielas, ela encontrou algo inesperado. Uma casa abandonada, que nunca tinha visto antes. Ela se aproximou, sentindo que algo a atraía até ali. A porta estava entreaberta, e, mesmo sem querer, ela entrou. Dentro, o ar estava pesado. Poeira cobria os móveis antigos, e o cheiro de mofo era insuportável. Mas o que mais a incomodava era o espelho no final do corredor. Um espelho grande, com moldura dourada, em perfeito estado, refletia o vazio da casa. Yumi, movida por uma força estranha, se aproximou dele. E então ela a viu. Não a mulher com o capô, mas uma versão de si mesma. Seu rosto estava intacto, mas havia algo nos seus olhos que a assustava profundamente. Eles estavam vazios, sem vida, e a figura refletida deu um sorriso. O sorriso de uma pessoa que não estava mais ali. Eu sou bonita, Yumi? Sou. Logos, a versão distorcida de si mesma, perguntou em um sussurro rouco. Yumi recuou, mas não pôde evitar olhar para os olhos daquela figura. Era como se algo estivesse sugando sua alma, como se a refletida soubesse exatamente quem ela era, o que ela temia. Antes que pudesse reagir, a figura no espelho começou a se mover, e a mulher com o capô surgiu atrás dela, de forma inesperada e silenciosa. Yumi não conseguiu mais se mexer. Estava paralisada. A mulher sussurrou novamente. Você acha que sou bonita? Ela sentiu o peso da lâmina fria contra sua pele. O toque foi suave, mas ameaçador, como se estivesse prestes a cortar sua alma, não sua carne. Então, um barulho forte a tirou de sua paralisia. A porta da casa bateu e, ao olhar para trás, Yumi viu uma figura conhecida. A mulher idosa com os cabelos grisalhos estava na porta, de pé, observando-a com um olhar vazio. Ela não pode te levar, disse a mulher, em um tom grave. Mas você precisa sair daqui agora. Não é tarde demais, mas logo será. Yumi, com o coração disparado, fugiu da casa sem olhar para trás, correndo pela rua deserta até o seu apartamento. Ela sabia que o perigo ainda estava lá, espreitando nas sombras, e que a mulher com a boca cortada e sua versão distorcida no espelho não a deixariam em paz. A sensação de ser observada nunca se dissipou. Nos dias que se seguiram, Yumi tentou voltar à sua rotina, mas as sombras de Beisho e Urei estavam sempre ali, ao fundo, como uma presença imutável. Ela evitava olhar para espelhos, parava de se refletir em vitrines, e sempre que saía à noite, apressava os passos, sentindo um calafrio na espinha. Mas nada disso parecia ser suficiente. Uma noite, semanas após o encontro na casa abandonada, Yumi acordou com uma sensação de sufocação. O ar parecia denso, pesado, como se algo ou alguém estivesse dentro do quarto com ela. Ela tentou se mover, mas seu corpo estava paralisado, preso a uma estranha sensação de frio e terror. Foi então que ela ouviu novamente o sussurro, suave e incessante. Eu sou bonita, Yumi. Você acha? A voz vinha de algum lugar próximo, mas, ao abrir os olhos, ela não viu ninguém. A escuridão da noite tomava conta do quarto. Ela tentou gritar, mas sua garganta parecia cerrada. O pânico a dominava, mas, de alguma forma, ela conseguiu se mover. O desejo de fugir, de se afastar daquela sensação, era maior do que qualquer medo. Quando finalmente conseguiu se levantar, algo brilhante refletiu na parede oposta à cama. Era o espelho. Não havia espelho em seu quarto. Ela sabia disso. Mas lá estava ele, de repente, pendurado à parede como se tivesse sempre estado ali. Um espelho grande, com a moldura dourada que ela reconhecia. Era o mesmo espelho da casa abandonada. O reflexo não era dela. Era a mulher de cabelos grisalhos, a mesma figura que observava a rua, a mesma que parecia sempre se esconder nas sombras. Ela estava de pé, atrás de Yumi, sorrindo. Seus olhos eram vazios, mas não de maneira comum. Eram buracos negros, sem fim,
que sugavam qualquer vestígio de luz. Você acha que sou bonita? Perguntou a mulher, sua voz cheia de uma malícia insuportável. Yumi, apavorada, tentou afastar-se do espelho, mas seus pés não se moviam. Ela estava presa ali, diante daquela figura, como se o reflexo fosse uma prisão de vidro. O sorriso da mulher se alargava, tornando-se uma fenda grotesca em seu rosto. E Yumi sentiu uma dor lancinante na cabeça. Era como se estivesse prestes a ser puxada para dentro do espelho, a perder toda a sua existência na escuridão daqueles olhos vazios. Foi então que uma ideia desesperada surgiu em sua mente. Algo que ela não sabia de onde vinha, mas que parecia sua única chance de escapar. Ela olhou para o reflexo da mulher e, com toda a coragem que restava, gritou: "Eu não acho você bonita." A voz da mulher estremeceu e o reflexo piscou, como se estivesse tentando se reagrupar. O sorriso da mulher desapareceu por um instante, mas logo se formou novamente, mais profundo, mais insano. "Você não pode escapar", disse ela, com uma voz que parecia ecoar nas paredes do quarto. Yumi sentiu uma onda de pânico, mas não podia desistir. Ela sabia que, de alguma forma, algo ali estava controlando sua vida como uma marionete. Sentia que a mulher queria algo mais dela. Queria seu medo. Queria sua alma. Mas Yumi estava tão cansada. Cansada de fugir. Cansada de viver sob essa ameaça invisível, essa presença constante. Com as mãos trêmulas, ela olhou para o espelho e, mais uma vez, gritou. Desta vez com toda a força que seu corpo conseguia reunir. "Você não é bonita. Você nunca foi." O reflexo da mulher pareceu hesitar. O sorriso grotesco congelou por um segundo. E, então, algo começou a acontecer. O espelho em frente a Yumi começou a se distorcer. A figura da mulher foi ficando mais borrada, suas feições se derretendo como tinta escorrendo da tela de um pintor enlouquecido. Mas, no lugar de sua imagem, outra coisa começou a aparecer. Algo muito mais antigo e terrível. Era uma visão de uma rua escura, uma rua que Yumi conhecia bem. Beisho Yurei. Só que agora, a rua estava viva, como se tivesse uma consciência própria. As árvores se curvavam em direção ao espelho, suas sombras se estendendo, como braços tentando puxá-la para dentro. E então, um grito ensurdecedor cortou o ar. Não era da mulher. Era algo mais profundo, mais primal, como o grito de uma alma desesperada. Yumi fechou os olhos, sem conseguir mais suportar a cena. Quando os abriu novamente, o espelho havia sumido. O quarto estava silencioso, mas ela sabia que a presença não se foi. Ela ainda estava lá, nos recessos escuros da sua mente, esperando por um momento de fraqueza. Na manhã seguinte, Yumi não sabia mais em quem confiar. Aquela voz, aquela presença, não eram mais apenas pesadelos. Ela estava sendo consumida pela lenda. Cada vez mais, sentia o peso da mulher observando, espreitando nas sombras, à espera do momento certo para reivindicar o que lhe pertencia. Mas havia algo mais. Yumi agora sabia que a mulher não era a única coisa que habitava Beisho Yurei. Em cada esquina, em cada viela escura, havia lendas que se alimentavam do medo e da dor. Lendas que estavam à espera de novas almas para se fortalecer. E Yumi não estava mais segura. Ela nunca mais estaria. O que a mulher queria não era apenas sua vida, mas seu medo. E ao longo do tempo, isso seria suficiente para que Yumi se tornasse parte da rua. Ela sabia disso. Não havia mais volta.